O assunto agora é política. E o assunto é ideologia. Ideologia. Quantos debates nas redes sociais? Nas últimas eleições para a presidência da República, talvez isso tenha marcado mais você. Candidatos e candidatas, aquele é de esquerda, esse de direita. A esquerda no poder vai virar ditadura? Direita extrema é fascismo? Estamos caminhando para uma manipulação ideológica influenciada pela China? Será que Donald Trump, quando era presidente dos Estados Unidos, e sua ideologia de uma liberdade extrema, de uma extrema-direita, enfim, influenciou os caminhos do Brasil na política? Existe direita e esquerda? Ou as ideologias são coisas do passado e agora mais vale a lógica do bom ou da falta do bom senso? Tiago. Pepino, então é complicado falar dos maiores que tem, esse também é difícil. A gente só tá pegando carne de pescoço aqui, não tem coisa boa nesse assunto agora é política. Nós vamos acabar com o programa porque é só dificuldade, é difícil. É só pancada. Agora, e falar de ideologia política é bom a gente sempre deixar separado o quê? Que nós temos uma ciência que estuda a política, ela vai entender a ciência política, ela está preocupada com partidos, com movimentos de candidatos, com relações de poder. A ciência política ela é uma ciência recente, ela é do século XX e ela está voltada para entender a dinâmica, a movimentação dos corpos em tempo e espaço dentro da política. E quando a ciência política ela estuda as ideologias, ela não estuda panfletariamente, ela não estuda para poder fazer propaganda de ideologia X, Y ou Z. Ela estuda basicamente para quê? Para tentar compreender como que essas ideologias nasceram, se desenvolveram e se perpetuam ao longo do espaço. Nós tivemos dentro da ciência política, e a própria ciência política brasileira analisa isso através de artigos, livros e tudo mais, alguns momentos em que a história da humanidade acabou concatenando com aquilo que acontece dentro da eclosão das ideologias políticas. Início do século XX, marxismo em alta, leninismo em alta, trotskismo em alta, a grande União das Repúblicas Socialistas Soviéticas nascendo, e é claro que a ideologia de esquerda apareceu, né? Uma ideologia mais voltada à esquerda surgiu, ela teve mais força, ela teve mais substância, ela conseguiu se manter forte. Primeira Guerra Mundial, declínio da ideologia mais marxista, mais trotskista, mais leninista, quer dizer, uma coisa mais voltada para a própria esquerda, e aí a Primeira Guerra Mundial fez com que o mundo desse uma reestruturada e uma reorganizada. Naquele período entre guerras, entre a primeira e a segunda, né, que a Segunda Guerra Mundial só teve, pelo menos na minha opinião, porque foi uma briga de casal mais mal resolvida, né, só teve por conta disso. Naquele período entre guerras, um pouco de fascismo, nazismo começou a surgir. Então, ideologias mais totalitárias, né? Não existe fascismo ou nazismo de esquerda, nem de direita, mas sim ideologias mais totalitárias. Muita gente fala que o nazismo era de esquerda porque o partido do Hitler era socialista. Não tem nada a ver isso, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas nós tivemos ideologias mais totalitárias, mais repressoras. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a ciência política analisou o quê? Que o mundo começou a observar de novo o estado de bem-estar social e uma tendência mais liberal, uma tendência mais à direita, uma tendência mais social-democrata. Veio o fim da Guerra Fria e tivemos o quê? Mais um arrefecimento da social-democracia, um fortalecimento do liberalismo e aqueles novos temas surgindo no mundo, como ecologismo, uma esquerda um pouco mais cult, né? Ela mais reconfigurada com multiculturalismo, de aceitar as diferenças e tudo mais. E nessa virada do século XX para o século XXI, e principalmente nessa última década, tivemos um extremismo, né? Uma disputa entre o global e o local, o municipal e o nacional e o mundial, essa questão da ideologia que comanda os países do mundo, o globalismo invadindo, o nacionalismo presente, a disputa entre esquerda e direita já não existindo mais dentro da Guerra Fria, e também esses regimes semi-totalitários, principalmente na Ásia e em alguns países da África ainda. Então observe, você que está nos assistindo ou ouvindo agora, que a ideologia política ela caminha de acordo com o andamento da história da humanidade. Esses movimentos eles surgem, eles diminuem, eles aumentam, eles se aquecem, eles esfriam conforme a história da humanidade. A história da humanidade mostrou isso para nós pelo menos nesses últimos 100 anos.
E é isso que a ciência política avaliou. Esse andamento das ideologias. É bom deixar claro isso para quem está nos acompanhando, que as ideologias elas vêm e vão, elas são correntes, mas a ciência política ela está pautada para entender por que isso aconteceu, como isso se perpetuou e se isso ainda vai existir no mundo. Pelo menos é assim que eu observo as ideologias políticas. Eu vou acrescentar nessa fala do Thiago alguns ingredientes para você poder entender um pouco mais a ideologia. A ideologia tem muito a ver com o Estado. Quer queira, quer não, a gente tem uma proposta, uma lógica de ação e atuação diante da sociedade que determine, pelo menos em linhas gerais, o que é a convivência coletiva dentro do poder e nas relações de poder de cada um. Enfim, a regra vale para todos, mas nem todos pensam a mesma coisa. E nem todos, como diz Platão, têm a mesma função no corpo social. Se nem todos têm a mesma função, o que cabe a cada um e a importância de cada um no corpo, do qual a sociedade é definida enquanto uma instituição organizada. A sociedade, para ser organizada enquanto corpo, há que se, como o próprio Platão novamente citando, há partes. Tantos teóricos da sociologia trabalharam a relação da divisão e da ordem social, de Comte, Durkheim, o próprio Marx na discussão do que é as relações de produção e da produção da vida material. Até mesmo o liberalismo, Adam Smith nesse ponto é fantástico. O pai do liberalismo econômico tem uma visão que eu considero fundamental quando se pensa no que é a lógica da economia, que também existe uma proposta ideológica de poder. Eu gosto desse copo, preciso desse copo, utilizo esse copo, mas não o fiz. E de certa forma quem fez o copo é uma necessidade minha. Se preciso do copo, como posso trocar algo que faço por aquele que faz o copo ao qual necessito? Há que se ter um acordo entre nós. Na mercadoria e na troca, para Adam Smith, o acordo está feito. Vendo algo que sei, para alguém que vende algo que sabe. Na troca disso, estou eu aqui podendo beber água junto com o Thiago e efetivamente podendo oferecer a alguém e a algumas pessoas alguma coisa que elas possam consumir. Numa sociedade organizada, como é que se define o direito de quem é mais importante? Quem fez o copo? Eu, que estou aqui conversando sobre política com o Thiago? Quem fez essa câmera que está me filmando, essa mesa? A relação de necessidade determina a função de cada um e num corpo as pressões exercem quem vai ser o influente e o comando da ordem que estabelecemos. Enfim, na sua casa, mais ou menos o seguinte, para trazer a coisa para a sua vida na ideologia. Nós temos uma tradição da figura masculina como pai de família, mas contudo a mulher cresce cada vez mais no mercado de trabalho, atua e é provedora. Cabe a ela também definir os destinos da família? Se cabe a ela, como é que queremos os filhos para que eles possam ver no plano da igualdade que não existe mais um detentor do patronado familiar, que é o sustentador, provedor, agora as relações estão abertas a quem trouxer para casa o ganha-pão. Se é assim, vamos restituir então as definições de para onde vamos nas férias, para a praia ou vamos para o campo. Como que nós vamos gastar o nosso dinheiro que sobrou nesse mês? Porque afinal de contas todos os participantes estão ali. Na ideologia o que nós temos é certas escolhas. E aí mais uma vez eu invoco Weber. Se tenho que definir ao poder uma função e a minha condição na relação com o poder tem que ser definida, o que pretendo? A liberdade do que escolho ou da corporação ao qual pertenço? Quando nós tivemos a crise do entre guerras, o fim da Primeira Guerra Mundial e antes do início da Segunda, entramos numa crise profunda. E nessa crise profunda é como recuperar a sociedade para que ela se acelere cada vez mais ao desenvolvimento. Vamos instituir uma ordem? Se instituirmos uma ordem, será por a vontade de cada um ou as corporações? Acredito que hoje o nosso debate sobre ideologia, ele é um pouco manco, porque alguns de nós queremos a liberdade do indivíduo. O Thiago quer escolher o que ele quer fazer, onde ele quer fazer, com quem ele quer namorar, com quem ele quer casar, qual profissão que ele vai desejar. Contudo, o Thiago vai fazer parte de corporações. O Thiago é professor como eu, o Thiago é cientista político, como muitos são, como eu. O Thiago tem uma série de funções, é comunicador também, ele participa de algumas corporações. Ele vai atuar ao lado da corporação para proteger seus interesses, mas até onde vai o interesse da corporação, até onde vai o interesse dele. Na ideologia temos que definir alguns campos de discussão. Eu, particularmente, sou um crítico profundo da ideia de que existe um liberalismo econômico e um conservadorismo moral. Toda liberdade econômica rompe com o conservadorismo moral a partir do momento em que o que não aceito moralmente é importante economicamente. E será que a gente vive nessa era pós-ideológica ou não, né? Pelo menos eu estou avaliando o que, Gilson? Que essa era pós-ideológica ela não acabou não, né? A gente está vivendo ainda numa era de ideologias. Talvez a gente tenha voltado nessas ideologias, principalmente nos últimos anos. E agora no Brasil parece que esse debate voltou com tudo, né? Será que a gente acredita mesmo que existe
uma falta de ideologia ou as pessoas não estão muito bem entendendo a proposta ou projeto ideológico que elas estão abraçando? E sem entender o processo e a proposta ideológica que elas estão abraçando, elas simplesmente buscam rótulos e carimbos. Isso. Talvez aí que a gente esteja hoje, né, buscando no Brasil rótulos e carimbos. Ah, você é de direita, então você presta. Se você é de esquerda, você não presta. Ou o inverso. Se você é de esquerda, você presta. E se você é de direita, não presta também. Então, as pessoas criam esses rótulos apenas por 2 ou 3 tipos de posicionamento. E não funciona por aí. A política, conforme a gente vem falando nessa série de programas, ela é mais complexa do que necessariamente dizer se eu sou de direita ou de esquerda, se eu gosto de A ou de B, porque em alguns momentos o eleitorado brasileiro se comportou mais como o eleitorado voltado para o centro-esquerda, para a social-democracia, agora se comportou em outros projetos políticos, um projeto mais que pelo menos prometia ser mais liberal, mais conservador, mais voltado à direita, mas o eleitorado brasileiro também já foi meio centrão. O eleitorado brasileiro ele trafega de acordo com as propostas que são oferecidas. Afinal de contas, quando a gente chega na eleição, você tem um mercado de ideologias. 33 partidos políticos no Brasil. 14 ou 12 operando efetivamente com voz e vez na Câmara dos Deputados, que é o que define isso. E a maioria sem ter muita necessidade ou sem ter muita função na política brasileira. Então, de fato, nessa bancada, nessa coleção de ideologias, o eleitor vai escolher, às vezes, aquilo que mais lhe convém e às vezes, aquilo que é menos ideológico para ele. Um dia eu estava conversando com um representante público, um homem de carreira política, e perguntei a ele: nossa, te vi às vezes ao lado de governos tão diferentes, tidos alguns de esquerda, outros de direita. E ele falou assim: eu sou um homem de resultados, sou um político pragmático. Às vezes eu acho que não é só ele. Uma boa parte da sociedade do eleitorado também. Do eleitorado gosta do governo que lhe dá benefícios práticos. Esse é o nosso programa. O assunto agora é política. Agora é sua vez. Comente, participe. E você pode entrar em contato comigo e com o Thiago pelo Instagram. Thiago. Lá no @Thiago Valenciano, também no site thiagovalenciano.com.br, tem o nosso site, e também o YouTube, Professor Thiago Valenciano, estamos lá com vários conteúdos. Para não ficar atrás, você pode também acessar o meu site, tinha esquecido de falar disso, inclusive, gilsonaguiar.com.br, pelo Instagram e pelo Facebook, @Gilson Costa Aguiar, e no Twitter, Gilson Aguiar. Não esqueça, até o nosso próximo encontro, porque o assunto agora é política.